Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, dá surra de like, dá surra de comentário, comenta o que você quiser, mas sobe a hashtag de Monja Mal, comente qualquer coisa aí pra ajudar o vídeo a engajar. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque por lá o Mago posta conteúdo exclusivo quase que todo dia. Pra você que gosta de acompanhar o Mago, a vida do Mago, o que o Mago faz, deixa de fazer, segue lá, @monja_a_mago, que eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo, tá bom? Bom, último caos do Mago do ano. Hoje eu venho trazer um caos que eu não trouxe antes, porque eu não tinha permissão da pessoa. Mas conversando com a pessoa, ela falou que desde que eu não fale o nome dela, eu podia trazer o caos. E bom, hoje eu vou falar de um espírito complicado da Goethe, né? Terminar o ano com um caos que eu não tinha trazido porque tinha sido muito babadeiro. E o último caos que eu trouxe com o Cacodemon de Júpiter, meu nome foi parar lá na OGB, o pessoal questionando minha ética e minha moral, né? Então tudo bem, não me importa, eu trabalho com Goethe, nunca falei que sou de direita, que sou maravilhosamente só angélico, que só faço bem. Então, vocês podem questionar sim, não tem problema nenhum. E hoje é mais um caos pesado, tá? Então, só se te der gatilho, pode sair. Se você não gosta de causos pesados, pode sair, porque hoje o negócio tá babado, tá? Hoje eu vou falar de um Daimon da Goethe que é quase nunca... Eu nunca vejo ninguém falar sobre esse Daimon, porque ele dá trabalho, né? Quem eu já vi relatar sobre o trabalho com esse Daimon, ou trabalha com Goethe de Dr. Hud, ou trabalha de uma forma meio demonólatra, porque pra conseguir fazer esse bicho ficar domado é babado, né? E bom, de quem que a gente tá falando? Mais uma vez estou eu aqui com a Goethe de Dr. Hud. Não se preocupem, assim que eu terminar de fazer as minhas impressões sobre o livro, eu vou trazer uma biblioteca mágica sobre o livro, mas por hora vou apenas usá-lo para ler aqui pra vocês sobre o Daimon em questão, né? Bom, hoje nós vamos falar dele. Se você já viu a thumb, com certeza já sabe de quem estamos falando. Eu vou pegar a carta do tarô de Goethe que eu tenho aqui. O nome dele é Shax. Esse aqui. Sim, Shax, como se pronuncia. E Shax é babadeiríssimo. Vamos lá ver o que a Goethe de Dr. Hud, né? Na Goethe de Dr. Hud, o selo de Shax está aqui expresso, nesse daqui da esquerda, né? Para vocês verem, né? Na Goethe de Hud nós temos o selo do anjo e o selo do Daimon, né? Frente e verso para ser usado como um lamen no pescoço do mago. E bom, vamos ver o que diz a respeito desse Daimon. O 44º espírito é Shax. Ele é um grande marquês e aparece na forma de um pombo bravo, que fala com voz rouca e sutil. O seu ofício é tirar a visão, a audição e o entendimento de qualquer homem ou mulher ao comando do exorcista, do mago, e roubar dinheiro das casas de reis e devolvê-lo em 1200 anos. Aqui no rodapé tem uma nota interessante, né? O cara que copiou esse manuscrito provavelmente omitiu uma linha inteira. Os 1200 anos provavelmente se referem às suas esperanças de um eventual retorno ao sétimo trono, em vez do tempo decorrido antes de devolver um dinheiro roubado. E se comandado, ele buscará cavalos ou qualquer outra coisa a pedido do exorcista. Mas ele deve ser comandado primeiro em um triângulo. Caso contrário, ele enganará e contará muitas mentiras. Ele pode descobrir todas as coisas que estão ocultas e que não sejam guardadas por espíritos malignos. Ele governa bons familiares. Às vezes, ele governa 30 legiões de espíritos. Só às vezes, tá, gente? Seu selo é este para ser feito e usado. O anjo que o frustra é o anjo Gelahriah. O salmo do selo que invoca o anjo para frustrá-lo está escrito: Voluntaria oris mei, beneplacita fac domini, et iudica tua dote. Que traduzindo seria:
Torne meus desejos agradáveis a ti, ó Senhor, e ensina-me os teus julgamentos. Salmo 118, versículo 108. Bom, Shaxx é um Daimon que me trouxe um pouco de trauma antes da Goethe de Rudd, né? Antes de eu ter isso aqui... Claro, essa daqui é a versão em português, tá? Eu já trabalho com a Goethe de Rudd há pelo menos uns 4 anos aí, porque eu tive acesso a uma versão inglesa que foi traduzida de forma muito porca. Eu vou falar disso quando trazer a resenha do livro. Mas eu tive acesso a Goethe de Rudd há anos atrás, né? E mudou a minha prática de Goethe de uma forma assim absurda. Já fiz vídeo disso no canal, já falei exaustivamente disso, então vejam vídeos mais antigos, tá? Vocês que estão chegando agora por aqui, para vocês entenderem melhor do que eu tô falando sobre Goethes diversas, né? E, bom, Shaxx, vou falar da minha primeira experiência com Shaxx, né? Shaxx, eu chamei ele para um amigo, né? E esse amigo, ele estava sendo perseguido por alguém. E aí, eu já tinha lido, não nesse Grimório, mas em outros Grimórios, que Shaxx conseguia silenciar inimigos. E aí eu falei, bom, alguma coisa ele vai fazer com essas pessoas que estão perseguindo meu amigo que vai fazer elas irem embora, né? E aí eu conjurei Shaxx no triângulo, tudo como pede, né? Porque eu sempre fui meio tradicional quando o assunto é Goetia. E tentei conjurá-lo no triângulo e tal, e conjurei. Bom, como que Shaxx apareceu pra mim, indo direto ao ponto, né? Ele apareceu como um pombo deformado, só que não era um pombo, tipo o pombo que a gente vê na rua. Ele era uma ave muito grande, preta, né? Com um peito estufado enorme, umas asas terrivelmente carcomidas, sabe? Meio gasta, penas esvoaçando para todo quanto é lado. Aí eu pedi pra ele assumir uma forma mais humana, né? Que o exorcista pede pra assumir uma forma mais humana, é comum da Goetia. E a forma meio humana que ele assumiu foi de um homem de pele acinzentada, né? Com uma cabeça de ave e asas de ave. E ele tinha uma grande espada em suas mãos, né? E essa espada, ela era uma espada meio árabe, aquela espada meio curva, sabe? Que é tipo um facão. Era mais ou menos assim. E, bom, Shaxx veio. A princípio não fez nada contra mim, apesar de ter uma energia muito pesada. A energia de Shaxx, pra mim, na minha visão, no meu contato, se assemelhava muito com a energia de András, né? É muito parecido a manifestação energética. Ele vem bravo, ele vem peitudo, né? Ele vem orgulhoso, mas ele não me ameaçou de morte, não teve nada disso, né? Ele apenas tinha muita oposição em responder as perguntas que eu fazia a ele. Como todo Daimon, eu fui perguntar o que ele fazia, não quis responder. Eu fui perguntar sobre a questão que eu tinha apresentado a ele, que era o meu amigo que estava sendo perseguido por umas pessoas lá. E ele começou a falar e me deu um monte de lorota pra mim. E eu fui na lábia dele, né? Aí eu perguntei se ele iria ajudar, ele falou que iria. Deu um prazo de 3 a 6 meses ali pra ajudar, que é o prazo comum que eles costumam dar. E tudo bem, encerrei o ritual aí, passando mal, porque eu tava muito com excesso de energia densa dessa entidade, né? Os marqueses são chamados de segunda-feira, né? São associados à lua. Então ele tinha uma energia lunar muito forte. A energia lunar é uma energia mais fria, uma energia mais psíquica, uma energia mais intensa e densa quando o assunto é o lado denso da lua, né? E eu saí passando um pouco mal. E gente, eu juro pra vocês, eu senti que alguma coisa não estava certa nesse ritual. Eu senti que alguma coisa não bateu. Não bateu, tava um negócio meio estranho. Nessa época, isso faz anos atrás, eu nem praticava o Goetia de Dr. Rudd, eu nem costumava fazer ritos de Goetia para terceiros ainda, né? Pra vocês terem noção do tanto de tempo que já faz. Eu fazia um ou outro rito para terceiro aqui e acolá, mais pontuais mesmos, né? E ao fazer o ritual pro meu amigo, eu falei pra ele, olha, ele me falou isso, isso e isso sobre o caso. Meu amigo falou, não confere, pelo que eu conheço das pessoas que estão me perseguindo, não confere nada. Aí eu já achei estranho, eu falei, tá, vamos lá. Aí eu falei, olha, ele falou que vai ajudar e falou que de 3 a 6 meses
ele te ajudaria a sair dessa perseguição toda que estão fazendo contra você. Basicamente, para vocês entenderem o contexto da situação, tinham armado um complô contra o meu amigo no trabalho, porque ele era honesto e tinha negócio de caixa, ele mexia no financeiro da empresa, e ele querendo ser honesto, e tinha uma galera que não era honesta e tramou contra ele. E aí ele queria parar a perseguição dessa gente. E Shaxs, supostamente, fazia isso. O que aconteceu? Não deu resultado nenhum. Pelo contrário, parece que acelerou a perseguição contra ele. O meu amigo perdeu o emprego, ficou mal visto na empresa, saiu com o nome bem sujo na carteira de trabalho dele ali. E aí eu só tive que dizer, sinto muito, né? Ele foi meio que uma cobaia, e cobaia é assim que acontece, às vezes dá errado, né? E aí eu falei pra ele, sinto muito, foi um fracasso mágico, eu não esperava que isso fosse sair do controle, mas eu já sabia, no fundo, por mais que eu falei pra ele que não, no fundo eu já sabia que alguma coisa tinha dado muito errado nesse ritual. E obviamente eu não sabia o quê. Só que como deu muito ruim, deu tipo muito ruim mesmo, meu amigo ficou muito mal, ficou com depressão, foi péssimo assim. E como foi muito péssimo, e eu sabia que foi péssimo, eu comecei a me sentir muito culpado na época. E eu deixei esse Daimon de lado. Deixei, nunca mais tinha lidado com Shaxs até pouco tempo atrás, né? E aí já era Goethe de Dr. Hood, Goethe de Dr. Hood é outro esquema, não tem vez pra Daimon, é anjo em cima de Daimon e é isso. Então os Daimon vêm pianinho, te obedecem, você conjura e eles te atendem. Geralmente funciona muito bem, né? Então a minha prática com Goethe de Dr. Hood elevou a minha experiência de Goethe para outro nível. Os Daimons não são tão mais afrontosos, ainda têm a sua personalidade forte, ainda xingam, ainda são aversos a nós, né? Porque a natureza deles é assim, é puro caos. Mas eles obedecem, não são tão afrontosos e geralmente falam a verdade, né? Por quê? Porque a gente invoca o anjo, só pra vocês entenderem, a Goethe de Dr. Hood, o grande diferencial dela é que você invoca o anjo que frustra o Daimon dentro de você e com a autoridade do anjo que você fala com o Daimon. Então é esse processo de invocação e evocação externalizada ali, né? E isso faz toda a diferença no ritual de Goethe. O rito de Goethe, na verdade, quando vocês lerem isso aqui, vocês vão descobrir que ele foi feito para ser dessa forma, tá? Essa aqui é a verdadeira Goethe, né? E bom, não vou falar muito disso, porque senão eu vou perder o vídeo que vou falar mais sobre o livro em si. Aqui a minha intenção é trazer os causos novos que eu tive com o Shaxs. E aí entra essa pessoa que me pediu sigilo, e claro que eu vou deixar essa pessoa sigilosa. Por quê? Essa pessoa ela me procurou há 1 ano e meio atrás. Eu acho que foi há 1 ano e meio atrás, tá? E essa pessoa ela mexe com muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro. Ela é uma pessoa importante a nível bancário, né? E é ocultista. Então é uma pessoa iniciada, é uma pessoa que tem grau, não sei o que lá, de maçonaria e todo esse rolê. É uma pessoa bem do meio, né? Só que, claro, ele foi iniciado em ordens de direita, Goethe era um absurdo, jamais ia me envolver com Goethe, até que ele se encontrou numa situação extremamente parecida com a situação do meu amigo. E eu fiquei com um cagaço pra fazer esse ritual. Não pensem vocês que só porque eu jogo tarô e sou um mago que consegue bons resultados, que eu não fico com cagaço, não. Eu fico sim, né? Quem tem medo, né? E eu joguei o tarô, fiz a consulta estratégica, porque era uma situação muito parecida. Ele tava descobrindo um monte de falcatrua no trabalho, ele mexia com coisa do banco, né? Do Banco Central. Era uma situação que envolvia governadores, envolvia pessoas de muito alto escalão, pessoas famosas da política brasileira, e que estavam armando contra ele, né? Estavam armando contra ele e a armação era, assim, praticamente impossível de ser solucionada, tá? Eu não vou entrar em detalhe, eu tô com muito medo de falar isso, porque eu tô com medo de dar algum detalhe que... Como foi um caso que se tornou meio famoso, bem famoso, nos anos anteriores aí, ano passado sobretudo, ano passado e início desse ano, eu não posso falar muito abertamente sobre. Mas, basicamente, eu fiz o ritual pra ele e
Ao fazer o ritual, joguei o tarô e saiu Shax. Eu joguei entre András, Shax, Auris, qualquer entidade que pudesse ajudar milagrosamente dentro de um aspecto de Goetia, porque diz que Goetia era mais eficaz pro caso, nessa solução. E aí eu chamei por Shax, veio Shax, não tinha como fugir de Shax. O único resultado, na verdade, que apareceu bom foi esse. E eu fiquei com muito medo, e eu fui muito honesto com ele. Eu falei, olha, eu trabalhei com esse Daimon no passado, e deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo errado, tudo errado. O pior que podia acontecer, aconteceu. E aí eu falei, eu tenho muito medo de fazer esse ritual, mas estou fazendo Goetia de Dr. Hud, já trabalhei com Asmodai e deu certo, com Andrazi deu certo, com tudo quanto é Daimon que dava errado antes deu certo, depois que eu comecei a trabalhar com Hud. E eu falei com ele, vai ser um teste, mas a gente vai ter que ver o que dá. E aí ele falou, tá bom, vamos. Ele topou, ele aceitou, ele não fez objeção. E por ele não fazer objeção nem nada, eu falei, então vamos. Preparei o ritual numa segunda-feira, fiz todo o cálculo astrológico, tudo. Eu queria que esse ritual desse certo. Mas eu tava na mão, eu tava me tremendo devido ao resultado muito negativo que eu tive numa situação muito semelhante e em escala menor. A escala desse caso que eu atendi, que era um caso público, assim, além de dar muito ruim, sei lá, eu tinha muito medo do meu nome ser envolvido nisso tudo. Sei lá, sabe? A gente tem muito medo de um monte de coisa, um monte de paranoia que surge. E aí, como bom mago que sou, fiz o meu banimento pra ir pro ritual, porque eu tava indo pro ritual todo paranoico. Fiz o banimento pré-ritual, banimento deu uma acalmada na minha mente, deu uma nivelada e uma segurança no que eu tava fazendo. Ao assumir a minha persona mágica, Umbros Teotocos e tal, aí pronto, acabou todo o medo, acabou todo o temor e vamos fazer o ritual. Chamei por Shax, segundo o Dr. Hud, fez todo o procedimento de Dr. Hud aí. E Shax veio de uma forma mansa, já em forma humana, sem ser um pombo velho, estranho, zumbificado, peitudão. Ele veio já em forma humana. E eu ordenei, com espada em mãos, que ele me dissesse só a verdade. Que tudo que fosse meia verdade, mentira, ou qualquer coisa assim, não chegasse até mim. E ele disse a verdade. Eu não posso entrar em detalhes do que ele disse, infelizmente, mas ele disse que ele iria silenciar os inimigos. E aí eu falei como que ele faria isso. E ele falou que por detrás dos panos, de tudo que eu sabia, uma grande investigação estava acontecendo. E essa grande investigação que estava acontecendo, ele iria dar um empurrão para silenciar as pessoas que estavam tramando contra o meu cliente. Gente, foi um tiro tão certeiro, mas foi um tiro tão certeiro que parece milagre que aconteceu. Ele falou exatamente isso, eu falei pro meu cliente, falei, olha, o Shax falou que vai fazer isso, isso e isso, desse jeito, falou que tá rolando uma investigação, você sabe de alguma coisa? O cara falou, olha, eu ouvi boatos que estão levantando uma investigação, não posso falar o nome da investigação porque é famosa, e essa investigação vai pegar. E pode chegar até algumas pessoas, né, que estão envolvidas no esquema. Aí eu falei, você precisa ter coragem de denunciar mais explicitamente com esse órgão que está tentando investigar isso aí. Ai, mas eu tenho medo porque todo o Brasil é corrupto, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, Shax está com você, vai e fala. Ele foi, ele contou tudo o que ele sabia, ele mostrou documentos, ele mostrou provas e ele se defendeu. Eu acho que passou 4 ou 5 meses desde que o ritual foi feito e todos os que estavam perseguindo ele foram presos. As vozes foram silenciadas, os ouvidos foram silenciados, foi silenciado, eles foram presos, estão presos. Não tem poder de fala nenhum, foi comprovado a inocência aí do meu cliente. Eu fiquei muito impressionado com essa situação, mas ele me pediu, pelo amor de Deus, pra não falar nada pra ninguém, porque ele ia ser perseguido de morte, não sei o que lá. E tá aí, tá vivo, tá bem, tá ganhando muito dinheiro, como sempre ganhou, e a vida dele deve estar fluindo bem, imagino eu, né? Eu procurei ele recentemente pra perguntar se eu podia falar do caso dele abertamente,
Tem muitos casos que eu não trago, né, que são mais delicados ou que envolvem figuras públicas que a gente não pode expor, né, até por contrato, né, e como ele me deu autorização, estou eu aqui falando bem por cima, vai ser muito difícil vocês pegarem, porque eu tô tentando evitar entrar em detalhes. Mas, basicamente, Shaxs deu um jeito de prender os caras que estavam armando contra ele, e aconteceu de forma esplendorosa. Justiça feita ali de um jeito que, ó, parabéns, Shaxs. Meu pombão arrebentou. O outro caso que eu tenho pra trazer pra vocês, eu não trabalhei muito mais com Shaxs, né? Como eu falei, os causos de Goethe que eu tenho que eu ainda não contei no canal de Daimons diferentes, são Daimons que eu trabalhei poucas vezes, mas que trouxeram resultados interessantes para serem contados. Esse aqui já é um caso mais pesado, então aviso de gatilho de novo. Se você tem uma visão de que o mago é bonzinho e quer continuar com essa visão, sai daqui, porque eu não sou bonzinho, tá? Essa visão de bonzinho e malzinho não se aplica a mim. Eu sigo o caminho do cinzento, que é o caminho do meio, e é isso, tá? Então vamos lá. Shaxs, ele dá um jeito de silenciar inimigos, de um jeito ou de outro. Ele dá um jeito de calar essas pessoas. Veio um cliente meu, que era magista, e que estava sendo perseguido por outro magista. E ele me implorou para entrar nessa guerra mágica com ele, me deu todos os motivos, e eu até que iria entrar, mas eu falei, olha, querido, você vai ter que me pagar muito bem. Não, você vai ter que me pagar muito bem. Basicamente, essa situação, tinha um magista perseguindo ele, com magia, com demanda, e denegrindo a imagem dele para todo um círculo de pessoas, e estava acabando com a carreira desse meu amigo, que também era magista, público. E aí, ele me pagou muito bem, né, para eu me meter no meio dessa guerra. E a gente foi jogar tarô, foi fazer algumas consultas diversas. Não foi só Shaxs que trabalhou nesse caso, né? Mas o trabalho de Shaxs de forma especial me impressionou bastante. Caiu lá que Shaxs atuaria de uma forma e tal. Porque Shaxs, ele silencia os nossos inimigos, né? Ele silencia, enfim, ele faz esses inimigos perderem, né? A sua autoridade, ele dá um jeito de acabar com a pessoa, seja com a reputação, de alguma forma ele acaba com a pessoa. E aí a gente foi lá e fez um ritual com Shaxs, né? Nesse caso eu fiz, ele também fez, né? Ele também era magista, claro, só que ele tava meio sem força, então ele também colaborou com o ritual. A gente meio que formou uma egrégora nossa ali, né? E lançamos Shaxs pra essa situação. Shaxs falou que ia silenciar de forma bruta, né? E aí a gente falou, tá, né? A gente só ficou meio que... Eu perguntei o que seria essa forma bruta, Shaxs não quis dizer muito, só falou que ia silenciar de forma bruta. Aí eu falei, então tá bom, pode silenciar. Faz o que tiver que fazer. Era uma guerra mágica mesmo, então que se lasque. E aí, passou um tempo, o menino voltou pra mim, né, e falou que o mago e a galerinha dele lá que estavam atacando ele, esse mago, não sei se era realmente um mago ou não, né, eu particularmente não conhecia muito, ele começou a ter algum problema de inflamação na garganta. E esse problema foi se alavancando ao ponto de criar pus e câncer na garganta dele, deixando ele impedido de falar. E infelizmente o final foi o CPF cancelado. É claro que eu não atribuo isso somente a Shaxs e não somente ao ritual que eu fiz, porque teve uma frente de rituais que foram feitas e antes de mim e tudo mais, mas fato é que Shaxs literalmente calou a pessoa. No sentido mais literal e cruel da situação. Vale destacar, para vocês não acharem que o mago é uma pessoa muito ruim e cruel por fazer isso, que esse meu amigo conhecido, que também era magista, ele estava sendo difamado, estavam inventando que ele era charlatão, que ele era isso, que ele era aquilo, ele estava caluniando, e toda a calúnia vinha desse cara. Estava caluniando ele até não querer mais. Caluniando. E essa calúnia estava fazendo ele perder clientes, fazendo ele perder contatos, fazendo as pessoas que eram do meio mágico se afastarem dele, inclusive eu quase me afastei, por caírem nesses boatos. Só que não eram verdades, não tinham fundamentos, o cara não apresentava provas nem nada. E isso foi muito complicado para ele. Então eu fui defendê-lo dessa situação toda e conseguimos acabar com isso
Claro que isso não devolveu a fama dele. Infelizmente ele tá até hoje tentando se reerguer, tadinho. Mas o que de fato aconteceu foi que o inimigo foi calado e os caras que estavam, os magistas lá que estavam ajudando esse cara, pararam os ataques, né? Então é aquilo, guerra mágica infelizmente sempre trazem consequências que podem ser fatais, né, aos envolvidos. É por isso que a gente sempre evita entrar em uma. Mas quando a gente não entra pra brincar, né? E esse caso me impressionou muito porque de fato provou o poder de Shaxs de silenciar as coisas. Outra atuação de Shaxs que eu provei, e essa foi na vida de uma pessoa muito próxima a mim, um parente, é que eu tinha uma prima minha, e ela estava brigando por uma herança, e essa herança era de direito dela, mas tinha um monte de gente investindo contra. E Shaxs, ele traz o poder dos tesouros, né? Ele traz os tesouros a quem os pertence, ou a quem os pede, de forma suave, de forma tranquila, a não ser que tenha questões espirituais envolvidas e muita burocracia. Eu fiz um trabalho com Shaxs para que Shaxs trouxesse essa herança para ela, e Shaxs trouxe. Inclusive foi uma época que eu herdei um bom dinheirinho, porque eu cobrei meus proventos, né? E Shaxs trouxe a herança para ela. Ela conseguiu os direitos de herança dela, porque era de direito dela, né? Então foi um resultado mais diferenciado que Shaxs trouxe. Bom resultado também, bem expoente, bem significativo, né? E, gente, é isso. Shaxs, ele é esse Daimon que é bruto, então se você não domina muito Goetia, eu não recomendo trabalhar com ele. Ele não é fácil de se trabalhar. Para ele te responder verdades e te trazer resultados, vai uma demanda de trabalho, vai uma imprecação mais forte, vai um exorcismo, uma incisão mais forte do operador que está fazendo o contato com a entidade ali. Mas se você obtém resultados positivos como eu obtive, ele meio que se torna muito favorável para diversas situações, tá? E é isso. É isso que eu queria trazer para vocês hoje nesse vídeo de segunda. É o último vídeo de segunda do ano, né? Na outra segunda já vai ser o próximo ano. E é isso, gente. Então, recadinhos do Mago. Nós teremos rito coletivo na próxima quarta, porque esse vídeo vai sair na segunda, né? Quem for participar, seja bem-vindo. É a última chance de você se inscrever na primeira parte do rito de fim de ano. Início de ano teremos rito coletivo de abertura de caminhos, mas o ideal é você participar desse para participar do outro, tá bom? Ano que vem, rito coletivo vai aumentar para R$150. Estejam avisados, a partir de janeiro, rito coletivo, R$150, tá bom? Demais, se quiser fazer alguma leitura com mago, a agenda de janeiro já está aberta. Trabalho de magia, a agenda de janeiro já está aberta. E claro, feliz ano novo a todos. Feliz Natal, esse vídeo vai sair no dia do Natal, né?